Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 6. E nós vamos ler do verso 22 ao verso 40. Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 22 até o verso 40. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pai, obrigado pela Tua palavra, por tudo aquilo que ficou registrado para nós, para o nosso ensino, para a nossa direção, para a edificação da nossa vida espiritual. A Tua palavra é o alimento que mais necessitamos, Pai. Não é só de pão que vivemos, mas sim da palavra que procede da Tua boca. Ela que nos alimenta e que nos sustenta. Por isso, te pedimos esta manhã que a Tua palavra nos seja servida, para que possamos dela nos alimentar e nos fortalecer espiritualmente, para que a nossa vida seja transformada aqui neste mundo. E só a Tua palavra tem este poder. Portanto, dá-nos entendimento, para que não ficamos apenas na leitura, mas que também possamos aproveitar com entendimento aquilo que nós lemos aqui esta manhã, que o Espírito Santo nos revele. E eu te peço, ó Deus, que a minha vida seja um instrumento do Senhor, para que eu, usado pelo Espírito Santo, cheio do poder e da unção do Teu Espírito, possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. E esta cumpra os Teus propósitos esta manhã. É o que eu te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este é um texto que eu gosto muito, que me chama muita atenção, porque é um momento em que Jesus fala diretamente às pessoas e questiona a razão das pessoas estarem andando atrás dele. Então é um texto que é muito significativo, porque é o próprio Senhor Jesus que se volta para as pessoas e as confronta. Por que vocês vieram atrás de mim? Não é? E a gente falou um pouquinho disso aqui na quarta-feira passada, e eu creio que essa palavra hoje pode nos dar mais algumas
alguns elementos daquilo que Deus deseja que a gente entenda no nosso relacionamento com Ele, não é? Em todo esse texto que nós lemos, há algumas definições importantes do Senhor aqui para nós, principalmente a respeito de valores, que é o nosso grande problema, não é? A gente valoriza coisas que Deus não valoriza e algumas coisas que Deus valoriza a gente não dá a mínima. Então, essa diferença de valores faz com que a gente não consiga seguir a Deus e praticar a vontade de Deus na nossa vida, porque nossa vontade muitas vezes é alterada por valores do mundo, e aí a gente não se afina com os valores de Deus. O versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Do que fala esse versículo? Fala de valores, não é, irmãos? Você trabalha pelo quê? A gente trabalha pelo salário. A gente trabalha porque no final do mês queremos receber o salário, queremos sustentar nossa casa, melhorar nosso padrão de vida, não é? Sustentar nossos filhos. Essa é a razão do trabalho, é isso que todos nós fazemos aqui indistintamente. Mas Jesus está nos dando um novo valor aqui. Esses valores, claro, têm a sua importância, têm o seu lugar na vida de todo mundo, e todo mundo, seja crente ou descrente, trabalha com esses mesmos propósitos. Mas, para o cristão, a quem Jesus está querendo falar essa manhã, não é? O nosso trabalho tem que ter um outro alvo, uma outra dimensão, que não apenas o sustento, não apenas o pão de cada dia que queremos colocar na mesa dos nossos filhos. Então, o Senhor Jesus, tratando dos nossos valores, ele faz este alerta: trabalhem, mas não apenas por essa comida que estraga, que perece, mas trabalhem por uma comida que é eterna, por algo mais valioso, por algo que não se deteriora com o tempo. Trabalhem por algo que realmente valha a pena, porque subsiste para a vida eterna, que o Filho do Homem é quem dá a vocês a vida eterna, porque Deus o Pai o selou para isso. Então, Jesus diz, há um motivo melhor para a gente trabalhar. Há um projeto melhor de vida que merece mais do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, do que simplesmente o pão que comemos hoje, que amanhã talvez não tenhamos, ou que se deixarmos guardar, estraga, não é, quando fica guardado. Jesus fala para que a gente gaste nosso tempo, nossa energia também em coisas mais valiosas, mais significantes, mais duradouras. E aí, queridos, a gente precisa fazer um balanço da nossa existência. Será que nós temos gasto toda a nossa energia, todo o nosso esforço para trabalhar por algo que, na verdade, não é eterno? Talvez a gente consiga até ganhar muitas coisas com esse nosso esforço, mas, no final da conta, vale a pena? É o que Jesus está, de certa forma, questionando, quando ele aconselha que a gente passe a trabalhar, passe a se esforçar por coisas que são eternas, por valores melhores do que os valores que hoje têm regido a nossa vida. Irmãos, se nós regemos a vida por valores que são contaminados e não são os valores de Deus, certamente não chegaremos à vontade de Deus. É uma lição que esse texto também vai nos dar esta manhã. Então, o texto fala também dessa fome, dessa sede espiritual que o mundo está vivendo. A motivação para as pessoas irem atrás de Jesus foi a fome e a sede da barriga. Nós vamos ver aqui no texto que foi isso que motivou aquela multidão de gente ir buscar Jesus. Eles queriam comer e beber o que Jesus tinha para dar aqui e agora. Mas o Senhor Jesus, para rebater essa motivação das pessoas, falou de uma fome, de uma sede que são espirituais e que não serão supridas com pão e peixe, que não é possível suprir com nenhum tipo de alimento que esse mundo tenha para oferecer. Jesus vai falar disso aqui também nesse texto. Outra coisa que ele fala do texto é sobre as pessoas que veem, percebem, veem o que o Senhor está fazendo, mas mesmo assim não acreditam, não creem. Jesus fala nesse texto também sobre fé. Portanto, é um texto bem completo, que tem coisas muito importantes para a gente aprender. E ele também menciona aqui a sua centralidade. Jesus como centro de tudo aquilo que Deus planejou
para a salvação da humanidade. E ele resume nele a salvação. Tudo isso nestas poucas palavras que nós lemos aqui essa manhã. Para que a gente entenda melhor o texto, vamos entender o seu contexto, né? A gente começou a ler a partir do versículo 22, não foi isso? Mas se você ler os versículos anteriores na sua casa, você verá o que aconteceu antes desta leitura. O contexto da passagem se dá quando Jesus acabara de fazer um dos seus grandes milagres. A gente conhece esse milagre, ele fez isso mais de uma vez, a transformação de pães e de peixes, a multiplicação de pães e peixes, né? E a Bíblia diz que com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora o resto, mulheres e crianças que ali estavam. Então, o milagre de pegar poucos recursos, poucos insignificantes recursos, 5 pães e 2 peixes, e ali multiplicar de uma maneira milagrosa para que toda aquela multidão que estivesse ali em volta dele pudesse comer, e não apenas comer, mas o texto diz se fartar, não é? Ficar de barriga cheia. Então foi um milagre realmente maravilhoso o que Jesus fez. E eu acredito que qualquer uma pessoa, inclusive nós, se estivéssemos lá, vivos, naquela época, presenciando esse milagre, como é que seria a impressão do nosso coração a respeito disso? Como é que você iria para casa depois de ver uma coisa assim? Você vê sendo colocado diante do Senhor 5 pãezinhos, 2 peixinhos, ele orando, abençoando. Depois você vê os discípulos colocando isso dentro de um recipiente qualquer, partindo e tirando, e parte e tira, e parte e tira. Você vê, o que é isso aí? É o mágico? É o David Copperfield? Que negócio é esse? Não acaba nunca pão e peixe de sair desses recipientes? Isso é impressionante. Qualquer um de nós ficaria de boca aberta. Ficaria ou não? Você iria para casa com uma impressão. Eu nunca vi uma coisa desse tipo, não é? E certamente isso causou uma grande impressão naquelas pessoas. O versículo 15 do mesmo capítulo diz assim: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, a multidão ficou tão impressionada que eles tomaram uma decisão. Este cara tem que ser o nosso rei. Este cara é o salvador da pátria, não é? É o cara que vai resolver todos os nossos problemas. Imagina Jesus hoje fazendo um milagre aqui no tempo de crise que o Brasil está vivendo. Rapidinho tiravam a Dilma, botavam Jesus lá. É ou não é? Poxa, pensa bem. Está dando pão e peixe. De forma maravilhosa, abundante e gratuita. É o cara que vai resolver todos os nossos problemas. Se ele é capaz de fazer isso com pão e peixe, ele faz isso com qualquer recurso. Qualquer coisa que faltar, ele vai prover. Qualquer dificuldade que a gente tiver, só ir a ele que ele vai resolver. Então a ideia da multidão que ficou tão impressionada, esse cara, ele tem que ser o nosso rei. Ele tem que reinar, e isso seria um problema, porque na verdade quem estava reinando ali eram os romanos, né? E não foi combinado com os romanos isso. Vamos fazer ele rei, e os romanos vão aceitar numa boa, né? Talvez fosse a ideia deles ali, porque ficaram impressionados com o milagre que Jesus fez. Então, botam na cabeça que vão fazê-lo rei. Jesus fica sabendo dessa ideia louca, né? E ele então se retira. O versículo 15 diz que ele vai sozinho para o monte. Fica lá sozinho, não quer ser achado, porque é um absurdo o que as pessoas estão pensando fazer, né? Fazer com que ele seja rei. Jesus é rei, irmãos? É. Mas Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, né? Então ele não veio ser um presidente da república, não veio ser um imperador de um reino, não é esse o reino que Jesus veio estabelecer. Mas as pessoas impressionadas com o seu milagre não entendiam espiritualmente o que Jesus queria fazer. Só conseguiam ver materialmente o que ele era capaz de fazer. Então, materialmente, ele precisa ser o líder, o rei, o chefe de governo da nossa nação. Mas Jesus se esconde, né, desse plano que eles queriam fazer cumprir. Ele sai, ele não aceita e vai embora. Disse aqui o versículo 15 para nós. Vamos ler agora o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar
notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, o que eles fizeram? Tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? O que a multidão fez? Procurou Jesus, vamos fazê-lo rei. Ele se esconde no monte. Aí passa o dia, no dia seguinte, vamos lá, ele tem que ser nosso rei. Quando chegam, o barquinho está vazio, Jesus não está, os discípulos não estão, cadê, onde foi? Pergunta para um, pergunta, foi para lá e tal. A multidão, veja, era uma multidão. Não sei se eram os 5.000 ou se eram mais de 5.000. Porque a notícia se espalhou, todo mundo que comeu, todo mundo que se fartou daquele alimento grátis que Jesus deu, estava impressionado e foram para fazê-lo rei. Então essa multidão chega ali, não o encontra, e aí o que eles fazem? Vamos arrumar um jeito de chegar lá. A gente não pode perder a chance de ter esse rei maravilhoso, reinando sobre nós, nos dando cesta básica, nos dando vale isso, vale aquilo. A gente tem que ter esse rei dando essas coisas para nós. Então, eles se esforçam, eles arrumam um jeito de chegar do outro lado para encontrar com Jesus. Há um grande esforço aqui. E chegam lá, perguntam para Jesus, né, como terminou: Mestre, como é que o senhor chegou aqui? O que houve? O senhor foi embora, sumiu? O que está acontecendo? Né? Vão questionar Jesus a respeito disso. Mas o que Jesus diz a primeira vez que encontra com estas pessoas para responder a pergunta deles, como você chegou aqui? Versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aqui está claro como Jesus responde, conhecendo ele o intento, a intenção, a motivação daquelas pessoas. E ele então diz de maneira curta e grossa para que elas possam entender. Como é que o senhor chegou aqui? Ele não responde. Ele só diz a elas o seguinte: vocês estão atrás de mim não porque viram sinais, porque o Messias seria revelado através de sinais para o povo de Israel. Então ele diz: vocês não vieram aqui atrás de mim porque viram sinais de que de fato eu sou o Messias que vocês esperam. Vocês não vieram aqui porque perceberam pelas Escrituras, pelos sinais, que eu sou de fato o Messias. A razão de vocês terem vindo aqui foi que vocês comeram dos pães e se fartaram. Vocês são movidos à comida. Entende isso? Posso dizer essa frase sem problema? Porque é isso que Jesus diz para eles. A razão, a motivação de vocês terem chegado aqui, depois de tanto esforço, pegar barco, atravessar o mar, para chegar até mim, foi uma motivação barrigal. Vocês foram motivados porque comeram e encheram a barriguinha. Então vocês, por causa disso, vieram atrás de mim. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso fazer por vocês. E isso, irmãos, é algo para a gente parar e refletir. Qual é a motivação para a gente ter chegado aqui esta manhã? Para a gente vir com a frequência que a gente vem à igreja, à casa de Deus. Qual é a motivação que nós temos para servir a Deus em qualquer área, em qualquer ministério ao qual a gente esteja associado, envolvido? Qual a razão por buscarmos irmos atrás de Jesus, às vezes até com sacrifício, né? Tem irmãos que moram perto, tem irmãos que moram mais longe, tem irmãos que enfrentam várias dificuldades para chegar, para servir a Deus, mas a pergunta é: qual o motivo? Qual a razão de todo esse esforço? Qual a razão de todo este sacrifício, né? Porque ainda hoje as palavras de Jesus estão ecoando. Ainda hoje há pessoas que o buscam não pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer. Porque tiveram algum tipo de experiência em que foram abençoadas por ele. Foram curadas de alguma coisa, receberam um milagre, o emprego apareceu, a porta se abriu, né? Veio um dinheiro extra. Então,
eu quero esse Jesus que faz essas coisas por mim. Mas quando chegaram estas pessoas à presença de Jesus, Jesus não as elogiou, não as aplaudiu, não reconheceu o esforço que elas fizeram para atravessar o mar e chegar para ele, porque a motivação que ele conhecia estava errada. Então, apesar de terem feito uma coisa boa, que é buscar Jesus não é uma coisa boa? É. Ir atrás de Jesus é uma coisa boa? É. Vir à igreja é uma coisa boa? É. Então, apesar de terem feito uma coisa boa, fizeram pela razão errada. E aí o que ouviram de Jesus não foi um tapinha nas costas, não foi muito bem, meu filho, que bom que você veio, que bom que você está aqui. O que ouviram de Jesus foi uma bronca, irmãos. Uma tremenda de uma bronca. Porque ele conhecia o coração e ele disse na cara das pessoas, eu sei a razão de vocês estarem aqui. Não é porque eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, quem Deus me fez, mas é porque eu dou coisas a vocês. E vocês ficaram satisfeitos e fartos com as coisas que eu tenho dado a vocês. Então essa foi a palavra que Jesus deu para aquelas pessoas. E ele aí diz no versículo 27, tentando ajustar os valores daquelas pessoas. Ele diz, trabalhai sim, mas não pela comida que perece. Veja, vocês tiveram um trabalho danado de chegar aqui, vocês pegaram barcos e mais barcos, atravessaram o mar, chegaram até aqui, foi um trabalho enorme, gastaram dinheiro com isso, né? Gastaram tempo, gastaram energia para conseguir chegar até aqui. Trabalhem sim, continuem trabalhando, mas não pela comida que perece. Ou seja, ele está dizendo, aqueles pães e peixes que vocês comeram há pouco tempo atrás, isso aí matou a fome naquela hora, mas daqui a pouco vai vir fome de novo. Não é? De repente, isso aí, se você guardou um pouquinho, estraga no dia seguinte, não presta mais para comer, o pão dormido não serve, não é? Então ele diz, trabalhem sim, mas trabalhem por algo que seja eterno. Se vocês tivessem vindo a mim porque eu sou o Messias, o Cristo, o Senhor, aí sim haveria algo eterno para valer a pena esse trabalho e essa viagem que vocês fizeram, essa dedicação que vocês estão apresentando. Agora, só por causa de pão e peixe, eu posso continuar dando pão e peixe, mas isso não vai suprir a real necessidade de vocês, a salvação, o perdão dos pecados. Isso vai apenas fazer vocês pecadores gordinhos. Entende? Então Jesus foi bem claro quando dessa forma falou para eles. E ele diz, olha, trabalhem não pela comida, mas por quê? Porque o Filho do Homem, esse dá coisas melhores e eternas, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus foi selado por Deus, um selo de autenticidade. Desde o seu batismo, quando do céu se ouviu a voz dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Um selo de dizer, não precisam esperar outro, é este o meu, é este em quem eu tenho prazer. Há um selo sobre Jesus que as pessoas não estavam muito preocupadas. Muita gente hoje, irmãos, nos tempos que vivemos, não estão preocupadas de onde vem o benefício. Se é o capeta que está dando, muito bem, porque o que eu quero é receber o benefício. O que eu quero é o Bolsa Família, não importa que seja o capeta que esteja me dando. O que eu quero é receber o benefício. É a mesma atitude que hoje vemos na multidão, na população, nas pessoas de uma maneira geral. Eu não me importo com a fonte, eu quero é o lucro. É o que muita gente tem feito. Mas é exatamente isso que Jesus está combatendo aqui nesse texto e deixando de forma bem clara para nós. Mas a conversa prosseguiu e diz o versículo 28 assim, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa pergunta vem depois daquela resposta meio mal criada de Jesus, não é? Era para eles terem aprendido alguma coisa, era ou não era? Mas, irmãos, tem gente que não aprende. Tem gente que apanha e não aprende. Tem gente que sofre e não aprende. Tem gente que é envergonhado e não aprende. Tem ou não tem? Aqui é um exemplo. Jesus, já na primeira resposta, já deu toda a lição que eles precisavam.
olha, a motivação de vocês é errada, vocês estão trabalhando por coisas vãs, vocês estão fazendo tudo errado e não viram o principal, que eu sou o Cristo e que eu posso dar a vocês é vida eterna, que não perece, que não precisa ser recarregada. Mas parece que eles não entenderam nada disso, porque na pergunta que fazem a Jesus logo a seguir, eles dizem: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ora, se as obras são de Deus, como é que eu posso fazê-las, né? Fica já meio esquisito. Mas na cabeça daquelas pessoas, tudo depende do que eu faço. É aquela questão, fazer e receber, né? É o mérito por aquilo que eu faço, por aquilo que eu realizo. E na visão de Deus, a salvação não é por méritos. A salvação não é por obras, para que ninguém possa se orgulhar daquilo que fez e achar que merece aquilo que recebeu, né? Na verdade, a única coisa que a gente merece é o salário do pecado, que é a morte. Falei aqui outro dia que salário é algo que a gente faz por merecer. Você, quando recebe o salário, salvo algumas exceções, você fez alguma coisa para merecer. Nem que tenha ido lá bater o ponto, né? Mas você foi lá e vai receber lá no fim do mês o teu salário. É algo que se dá por merecimento. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quem morre é porque merece morrer, né? É justo o salário do pecado, é bem justo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essas pessoas não entendem, elas ficam perguntando: o que eu posso fazer para realizar as obras de Deus? Já que Jesus disse que não valeu nada o meu trabalho, não valeu nada eu ter vindo até aqui, não valeu nada eu pegar esses barcos, não valeu nada, porque ainda levei uma bronca. Então tá bom, me diz o que eu tenho que fazer. Me diz o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, já que o Senhor não se agrada com nada, né? Pô, olha só, olha o trabalho que me deu chegar aqui, nem para receber o muito bem meu filho, só me dá sua bronca. Tá bom, então fala aí, o que eu tenho que fazer para realizar as obras de Deus? Porque na cabeça deles ainda está em jogo o que você faz. É um toma lá, dá cá. Eu faço, aí eu recebo. Eu fiz a campanha, Deus tem que me abençoar. Eu dei o dízimo, Deus tem que me abençoar. Eu fiz isso, Deus tem que fazer aquilo. É uma troca de faz, né? É assim a relação deles com Deus, contaminada. Mas mais uma vez Jesus dá uma resposta para quebrar esse raciocínio maligno. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que interessante, a obra de Deus é que você creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode pegar barco, pegar trem, ônibus, pegar burro, sei lá o quê, pode andar quilômetros para ir à igreja, pode fazer, pode retalhar teu corpo todinho. A obra de Deus é que você creia. Se você fizer tudo isso sem crer em coisas eternas, crer apenas que Deus vai te abençoar para o mundo presente, vai recompensar você com um bom salário, vai te dar saúde perfeita, vai te curar de enfermidades, vai resolver a vida dos seus filhos, aí vale a pena todo o esforço de vir à igreja e tal. Se é esse o teu relacionamento com Deus, você está perdido. Porque Jesus está dizendo, a obra de Deus não é nada disso. Às vezes a gente diz assim, eu vou para a igreja, o que você vai fazer? Eu vou fazer a obra de Deus. A gente não fala isso? Olha, eu estou envolvido na obra. Qual é a obra do imóvel ali? Botou um tijolo lá? Talvez, né? Você contribuiu, chegou um tijolo lá. Mas qual é a obra de Deus? É aquela também? Qual é a obra de Deus? Eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou músico, eu vim aqui, eu toquei, olha, eu venho a semana toda, estou aqui, eu faço a obra de Deus. A gente tem uma visão estranha sobre a obra de Deus, porque na visão de Jesus, a obra de Deus, ela se resume a crer. E se eu não crer, eu posso até fazer muita coisa, né? Mesmo sem crer. Mas o que Deus deseja, em primeiro lugar de mim, é que eu creia. Então Jesus responde a eles, dizendo, olha, a obra de Deus não é algo que vocês fazem, não é algo que vocês realizam com trabalho e esforço humano. A obra de Deus é a fé. E por que a obra de Deus é a fé? Porque a Bíblia diz que a fé que eu tenho foi Deus que colocou dentro de mim. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Então, até a obra que eu faço foi Deus que fez por mim, entende? Então, tira de nós todo esse mérito, toda essa questão de fiz por merecer,
de acordo com Deus, de troca, de faz, de recebo e toma, pá. Tira tudo isso. Porque até aquilo que eu posso dar a Deus como sendo a obra de Deus, que é crer nele e assim agradá-lo, na verdade foi Ele que me possibilitou fazer isso. Ele que colocou em mim essa fé, que é um dom, um presente de Deus dentro dos nossos corações. E ali, Jesus, mais uma vez, responde a eles. Mas eles não ficam satisfeitos, como todo pagão teimoso, ateu, né? Não fica satisfeito, como todo crente aí de igreja, né? Que vem, que crê em coisas mirabolantes, em fábulas, né? Que tem pensamentos completamente diferentes, olham para a palavra, não se dão por satisfeitos. Mesmo quando Jesus joga na cara deles, continuam, porque está entranhada essa superstição, essa coisa de troca, está entranhada na vida de muita gente. Eu vejo algumas pessoas, algumas igrejas, que, olha, irmãos, é igual quando você está viciado em alguma droga ou fumar, você leva anos e anos para se recuperar daquilo. Existem algumas pessoas que estão em algumas igrejas que vão levar anos e anos para serem curadas de tanta lavagem cerebral que elas receberam relacionada ao seu relacionamento com Deus. Vai levar muito tempo para que saia do coração daquelas pessoas. É igual a alguns de nós aqui que eram católicos, né? Leva muito tempo para esse catolicismo sair de você. Amanhã ainda vai ter gente aqui visitando o cemitério. Quer apostar? Irmão. Leva tempo para esse catolicismo sair da pessoa, né? Leva tempo para essas heresias saírem da pessoa, porque ela ainda está ligada a esse sistema de pensamento tão contaminado, né? Então, por isso, mesmo Jesus dando a segunda resposta para eles, ainda houve uma confusão. Versículo 30, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Começaram a ficar abusados agora, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Agora eles se voltam para Jesus e dizem, tá bom, quer que a gente acredite em você? Então faz alguma coisa aí, faz um sinal, faz uma mágica, porque aquela do pão e do peixe já até esqueci. O senhor foi tão ingrato com a gente que eu nem lembro mais daquele pão e daquele peixe. Faz uma coisa nova aí, planta uma bananeira, sei lá. Faz chover faz um sinal aí de Moisés, sei lá, faz a água virar sangue. Sei, faz alguma coisa. Que sinais o Senhor faz para que então a gente creia em Ti? Começaram a ficar abusados, né, irmãos? Porque a crença desse mundo é só baseada em coisas, em obras, em coisas palpáveis e visíveis. E é interessante porque Jesus, falando a Marta e Maria, naquele episódio da morte de Lázaro, ele disse para elas, se creres, verás a glória de Deus. Jesus, quando conversa com Tomé após a ressurreição, ele diz, Tomé, você porque me viu, creu. Bem-aventurados que não viram e creram. O valor da fé está naquilo que eu não vejo. A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Então não está nas evidências que eu possa ver. E eles dizem a Jesus exatamente o contrário. Olha, me mostra quem você é, que aí eu vou crer. Faz uma mágica de novo aí, faz uma melhor dessa vez, que aí eu vou crer mesmo no Senhor. Tá? Faz aí, porque esse negócio de só pão e peixe não convenceu muito, não. Pão e peixe dá para ser rei. Agora, para ser Messias, tem que fazer uma mágica mais elaborada aí. Se o Senhor fizer, aí eu vou crer no Senhor. Não é? Porque toda a fé daquelas pessoas, veja a contaminação, baseada em valores errados, em trabalhos errados, né? Em sentimentos errados, em valores completamente distintos. Porque acreditavam que Deus existe para servir as pessoas e que a fé é um instrumento de troca para garantir que esse serviço seja realizado. Esse é o pensamento que essas pessoas tinham diante de Deus e revelam pelas suas palavras. Por isso a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. As nossas palavras revelam aquilo que a gente crê. Então, cada pergunta que eles faziam a Jesus, eles complicavam mais ainda, né? Cada pergunta mostrava mais o quão carnais e materialistas aquelas pessoas eram, né? Porque a crença delas era totalmente baseada em obras e centrada no que o homem pode fazer. Então, devolvem essa para Jesus. E aí Jesus devolve para eles o seguinte, versículo 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus traz para ele agora aquilo que eles não perceberam. Eu sou o próprio sinal de Deus.
a minha vida, vocês não percebem porque estão cegos por um raciocínio errado, por um relacionamento errado, por superstições, por heresias que vocês aprenderam desde cedo. Então vocês não conseguem me enxergar. Mas, na verdade, o pão, de fato, quem dá é meu Pai. Não é Moisés um homem, uma pessoa, um pastor que dá coisas, um pastor que é poderoso. Quem faz milagres é Deus. Entende? Vocês não estão entendendo essas coisas, não é? E o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Sou eu o pão. Eu sou o pão de Deus. E ele vai dizer isso depois de forma mais explícita, não é? Versículo 34, eles continuam rebatendo com Jesus. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Oba! O pão de Deus é o que desce do céu, então, Senhor, eu quero isso aí. Qualquer benefício eu quero, não importa o que aconteça, eu quero receber. E eles pedem. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É o que Jesus diz. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não me credes. Aí ele se apresenta. Aí ele se revela para aquelas pessoas incrédulas, né? Cheias de crendice, cheias de valores errados, cheias de religiosidade, porque eles eram bem religiosos, mas que não conseguiam enxergar o pão da vida na frente deles. Pediam a Deus um outro pão, pediam a Deus um outro alimento, quanto o alimento estava na frente dele e eles não conseguiam enxergar. Aí Jesus, respondendo, então esclarece toda a verdade e diz, eu sou o pão da vida. E aí, se você vier a mim, não vai ter mais fome, não vai ter mais sede. Não porque eu vou te dar pão e peixe, mas porque eu vou te dar coisas muito mais valiosas. Agora, uma coisa eu digo, embora vocês me tenham visto, vocês não acreditam em mim. Vocês acreditam em mim como rei, como aquele que pode governar, como aquele que pode dar um monte de benefícios, mas não acreditam em mim como Messias, como aquele que Deus enviou para salvar, para alimentar você espiritualmente para o resto da sua vida. Talvez sobre esse alimento você nem esteja muito interessado, porque talvez você pense que não precisa deste tipo de alimento. Talvez você não perceba a tua fome, a tua sede espiritual. Talvez você só escute o ronco da sua barriga, mas não escute o ronco da sua alma, do seu espírito, que anseia por um alimento que te sacie verdadeiramente. Então Jesus diz, eu sou esse alimento, mas esse você mesmo tendo visto diante de você, não quer. Você fica mais fascinado com pão e peixe do que com o alimento vivo, o pão vivo que desceu do céu, que está na sua frente. Veja, irmãos, como é cruel quando os nossos valores estão assim tão contaminados. Jesus é o pão da vida e não há outro que possa matar a fome que não seja Ele. Mas quando eu estou muito contaminado com as coisas do mundo, com os valores do mundo, eu não dou valor a isso. Eu dou mais valor a dinheiro no bolso. Algumas pessoas vão ouvir essa pregação e vão dizer, eu quero é comida no prato, eu quero é dinheiro no bolso. Falar isso é fácil quando está com dinheiro, né? Eu quero ver comida na minha mesa. Muita gente vai dizer isso, mas você que diz isso é igualzinho àqueles que foram lá até Jesus e ouviram deles essa mesma bronca, né? Jesus vai te dar uma bronca hoje, né, irmãos? Mais uma vez, porque o teu pensamento não muda a respeito de Deus. Teu pensamento ainda é motivado por superstição e por religiosidade barata que não leva a nada. E aí Jesus diz no verso 37, agora falando àqueles que realmente o reconhecem, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui, irmãos, é uma coisa muito importante que Jesus está ensinando, mostrando que a salvação, embora seja um dom de Deus e seja uma escolha do nosso livre-arbítrio, na verdade é uma escolha de Deus, irmãos. Porque ninguém vem a Jesus se o Pai não o enviar. Ninguém tem fé se a fé não for produzida pelo Pai. Se a fé não for gerada por Deus, que é o autor e consumador da fé. Então a gente precisa entender o que Jesus está dizendo aqui no versículo 37. Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E esse, quando vem a mim, não fica querendo pão e peixe, não fica perturbando minha paciência, pedindo coisas, né? Querendo fazer troca comigo.
Irmãos, às vezes eu acho que Deus deve estar realmente com a paciência esgotada. De tanta gente que o procura para negócios, né, irmãos? É impressionante o número de pessoas que procuram Deus para fazer negócio. Olha, Deus, é o seguinte, se o Senhor me der a mulher amada em 3 dias, eu lhe dou uma oferta aí boa para a sua igreja, para acabar a obra, eu faço tudo o que o Senhor fizer. Se o Senhor me casar e eu não morrer tia solteira, eu faço aqui, né? É aquela coisa, tem essas mesmas pessoas, quando o Santo Antônio não atende, bota ele de cabeça para baixo, né? Não é assim que funciona? Porque é um relacionamento doentio com Deus. E eu acho que a paciência de Deus deve estar esgotando, irmãos, de ver tanta gente tentando fazer negócios com Ele. Não é como se Deus fosse um grande balcão de negócio, uma bolsa de valores espirituais, celestiais. Eu vou, eu aposto, eu coloco, eu faço propósitos, né? Tudo com o intuito de Deus me dar. Mas o que Jesus está ensinando é que aquele que vem a Jesus, na verdade, foi trazido pelo Pai. E porque foi trazido pelo Pai, de modo algum será jogado no lixo. De modo algum será lançado fora. Versículo 38, ele continua dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que pessoas venham a Cristo, se submetam a Ele, o reconheçam como Senhor e Salvador. Nestes Deus ministra fé, para que pela fé permaneçam e vivam. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. O meu justo não vive de esmolas, o meu justo não vive de favores, o meu justo vive pela fé. O meu justo está sempre comigo, porque eu o sustento, eu o guardo, e ninguém o tira da minha mão, porque de modo nenhum o lançarei fora. Porque o seu relacionamento comigo não é baseado em toma lá da cá, é baseado no poder de Deus. É esse o relacionamento que nós temos que ter com Cristo, irmãos. É esse o relacionamento que deve nortear a nossa vida cristã com o Senhor. Muitos daqueles viram Jesus e não creram nele. Nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos nele. Então é assim que a gente deve permanecer. Ver o Filho e nele crer. Como diz aqui o versículo final. A vontade do Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Que você veja Jesus não como uma solução para os seus problemas no mundo, mas como uma solução para a sua vida, para o seu maior problema, que é o pecado. Para que você possa viver com Ele até o fim pela fé. Para que no último dia Ele o ressuscite, como Ele está dizendo que fará. Ele não está prometendo aqui para ninguém que durante a caminhada você vai ter tudo que quer, tudo que sonha, tudo que deseja, a tua vida será um mar de rodas. Mas uma coisa Ele está prometendo, nunca ninguém vai tirar você da mão dEle, e no último dia Ele te ressuscitará. No último dia você vai abrir os olhos para estar com o Senhor. Então essa é a promessa de Deus, e é isso que deve reger o nosso relacionamento com Deus. Por isso a pergunta que eu quero deixar para os irmãos essa manhã é essa: por que eu sigo Jesus? Por que eu ando atrás de Jesus? Se de alguma maneira você identificou que o teu motivo é errado, ainda há tempo de consertar. Ainda há tempo de você ver o Filho e nele crer de todo o teu coração, para que Ele te ressuscite no último dia. Para que não seja em vão todo o teu trabalho, toda a vinda à igreja, todo o esforço, todo o sacrifício, todo o ministério, que no final não vai dar em nada. Para que não seja em vão que você comece hoje a crer em Cristo. Crer de todo o teu coração. E com a motivação certa venha a Ele, não esperando ganhar alguma coisa dEle, mas porque Ele tem tudo que você realmente necessita, o perdão e a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.